Um queijo delicioso, super econômico e muito fácil de fazer, que pode ser usado em diversos salgados. Então, guarda bem essa receita. Seja muito bem-vindo ao meu canal Salgados Incríveis. Eu sou a Chef Mi e aqui você aprende os melhores e mais deliciosos salgados. Então, já deixa o like no vídeo, porque eu sei que você vai gostar. Me ajuda compartilhando nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, onde você puder, para me ajudar a ensinar essas receitas para muito mais pessoas. E se ainda não está inscrito, já se inscreve no canal e marca o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Tem muita receita boa por aqui e você não pode perder nenhuma. Esse queijo eu ensinei o outro dia no meu canal principal. E muita gente me perguntou se podia ser utilizado em salgados, se dava para fazer bolinha de queijo, enfim, sempre muitas dúvidas acabam surgindo. E como esse aqui é o nosso canal especial de salgados, eu trouxe a receita de queijo e vou gravar e testar diversos salgados feitos com esse queijo. Eu tenho certeza que você vai gostar dos resultados. Então, vem comigo aprender esse queijo e vamos fazer muitas receitas com ele. Você não conhece essa receita? Hoje eu vou ensinar. Essa é uma receita de vó. Eu lembro quando eu era pequena e ia na casa das amiguinhas, as avós normalmente faziam essa receita de queijo para o lanche da tarde, pois criança come muito queijo, né? Então, para economizar, elas transformavam um pedacinho de queijo em um queijão e deixavam a gente comer à vontade. Então, com gostinho de infância e muito carinho, eu trago essa receita hoje para vocês. As quantidades dos ingredientes, como sempre, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que você encontra tudinho. Vamos começar misturando os nossos ingredientes. Eu lembro que as vovós colocavam tudo junto na panela e iam pro fogo e ficavam mexendo um tempão aquela panela. Porém, eu desenvolvi o jeito mais rápido de acelerar esse processo. Eu coloco na panela apenas uns 700 ml do leite e deixo ele esquentar. E em 300 ml de leite, eu misturei todo o amido de milho e reserva. Deixo o leite esquentar para ficar morninho, não precisa ferver, não deve ferver o seu leite. Quando ele já estiver morninho, saindo aquela fumacinha, nós vamos acrescentar aqui no leite a manteiga e vamos deixar até que a manteiga derreta completamente. Por que eu faço dessa maneira? Eu lembro quando as avós ficavam lá na cozinha durante meia hora, 40 minutos mexendo a panela, pois elas colocavam tudo gelado na panela e iam mexendo até aquecer e engrossar. Se eu aquecer o leite e colocar a manteiga para derreter nesse leite, eu não preciso ficar mexendo, pois manteiga e leite não vão queimar nem grudar no fundo da panela, diferente do que acontece se já tiver o amido e o queijo junto. Então, eu deixo o leite amornar bem, coloco a manteiga e deixo a manteiga derreter. Tô mexendo aqui para vocês verem, mas pode deixar assim e tapar a panela e esperar até não ter nenhum pedacinho de manteiga em cima do leite. E depois que a manteiga derreter completamente, vamos acrescentar os outros ingredientes. Aqui você pode ver que a manteiga está totalmente derretida. Dá uma misturada para ela se misturar com o leite e acrescenta o queijo. Eu gosto de utilizar o queijo ralado, pois ele facilita e derrete muito mais rápido. O negócio aqui é não perder tempo e ter um queijo gostoso bem rapidinho. Não precisa esperar o queijo derreter completamente. Dá uma mexida e já pode acrescentar o leite misturado no amido de milho, na nossa famosa maisena. Agora sim, não para mais de mexer, pois o amido pode empelotar, criar aquelas bolinhas, aqueles gruminhos, que vai deixar o nosso queijo com uma aparência feia. Então mexe bem o tempo todo até que a nossa mistura fique como um queijo derretido. Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Assim você vai ter um queijo lisinho e perfeito. Ah, e não se esqueça, se você parar de mexer, o seu queijo pode queimar, grudar ou embolotar. Então, não tenha preguiça, mexe sempre. Mas dessa maneira que eu ensinei, ele fica muito mais fácil. Olha como já vai começando a criar uma textura de queijo. No fundo, ele começa a ficar como um queijo derretido mesmo. Essa é a textura que nós queremos. Mexendo sempre, nós vamos ter essa textura de queijo derretido em toda a nossa mistura.
O meu queijo eu temperei com 1 colher de sopa de sal, como tá ali nos ingredientes. Essa parte não apareceu no vídeo, acho que eu esqueci de gravar. Mas você pode temperar o queijo da maneira de sua preferência. Lembrando sempre que para ele ficar bem temperadinho de sal, tem que temperar o leite ainda líquido. Eu normalmente tempero todo o leite com o sal. Assim, o queijo todinho vai ficar com a mesma consistência de sal. Olha como ele começa a engrossar. No começo, ele vai engrossando assim, parece que vai ficar todo embolotado, mas não vai, não se preocupe. Quando eu cortar, você vai ver que esse queijo ficou bem lisinho com a textura de queijo mussarela. Só não pode ter preguiça. Força nesse braço e mexe com muita vontade, porque o seu queijo vai ficar perfeito. Eu fiz essa receita utilizando apenas as 150 gramas de mussarela, mas se você tiver outros pedacinhos de queijo que derretam aí na geladeira, pode colocar junto, sem problema nenhum. O ponto do queijo é quando ele começa assim, a desgrudar do fundo da panela. Sabe quando a gente passa a colher e o queijo não volta para a panela? Exatamente esse é o ponto. Ele está desgrudando da panela, cremoso e perfeito. Parece um queijo derretido. Na verdade, é um queijo derretido. Então agora eu vou colocar aqui nesse pote para dar aquele formato quadradinho de queijo. Eu estou utilizando um potinho de sorvete, porque foi o primeiro que eu encontrei por aqui, mas pode usar o potinho da sua preferência. O importante é apertar bem o queijo para que ele fique bem lisinho e pareça um corte de queijo. Vai apertando e ajeitando com a colher. Assim, você tira alguma bolha de ar que possa ter ficado no queijo e vai deixar aquela aparência bem lisinha para o seu queijo ficar perfeito. Depois, com esse restinho que sobrou aqui, eu vou ensinar um truquezinho para vocês. Eu gosto de queijos temperados, então um pouquinho do meu queijo eu vou temperar de uma maneira super simples para você ter um diferencial. Vou acomodar primeiro tudo que eu vou fazer na parte grande do queijo e depois eu vou fazer 2 queijinhos pequenininhos temperados de uma maneira super prática e que ficam muito gostosos. Deixa o queijinho ali do lado, dá umas batidinhas para ajeitar e vamos temperar o nosso queijo. Parece que não sobrou nada na panela, certo? Então pega uma espátula e raspa bem essa panela que você vai ver que ainda tem quantidade de queijo suficiente para fazer 2 queijinhos temperados. E é exatamente isso que eu vou fazer. Vou raspar tudinho aqui no fundo da panela e vou colocar dividido mais ou menos para 2 porções de queijo. Vamos primeiro juntar tudo e eu vou colocar orégano para temperar. Um dos queijinhos eu vou fazer só com orégano, então eu coloco orégano em toda a mistura, na quantidade que você quiser. Eu gosto do queijo bem temperadinho com orégano, então eu coloco bastante. Mas o tempero, como sempre, fica a seu gosto. Mistura bem para que todo o queijinho fique bem misturadinho com orégano. Antes de usar a espátula no orégano, para não misturar, eu vou ajeitar aqui esse queijo que não tem orégano para que ele fique bem retinho e bem lisinho, puxando para baixo todas as partes que escorreram na lateral. E agora com a espátula eu vou dividir esse queijo em 2 porções e vou colocar uma delas em um potinho. Não precisa untar com nada, é só pegar um potinho e colocar uma parte do nosso queijo. Esse queijinho vai ficar com sabor de orégano e fica muito gostoso o queijinho assim temperado. Gente, mexer com o queijo tem que ser super rápido, porque ele começa a endurecer. E se ele ficar duro, ele não vai ficar com uma forma lisinha no potinho que você colocar. Então, agiliza aí e acomoda o queijo bem rapidinho. Eu tô fazendo mais devagar que o normal aqui para mostrar bem no vídeo, mas não perde tempo para o seu queijo não ficar feio. Coloquei o queijo com orégano nesse potinho e alisei bem para que ele fique um queijo bem lisinho, bem bonito. E no que sobrou, eu vou temperar mais uma vez. Vai ser um queijo com orégano e algo mais. O que eu vou usar aqui é aquela pimentinha, aquela pimenta calabresa em sementes. Eu gosto bastante do queijo com essa pimentinha. Então, se você gostar de pimenta, tá aí uma dica que eu trago para você. Misture bem também para que o queijo fique todo ele com pimenta de uma maneira homogênea, não fique pimenta mais de um lado e menos de outro. Depois de misturar bem, é só colocar em um outro potinho. Eu vou usar outro potinho branco desses redondinhos, igual eu fiz com o queijo do orégano. Vamos colocar no potinho e alisar da mesma maneira. Raspa bem agora, porque esse é o último queijo e eu não quero desperdício de queijo nessa panela. Então vamos colocando assim e apertando bem direitinho para ficar um queijo bem lisinho e temperado. Esse queijo temperado fica muito gostoso e é diferente dos que você encontra por aí. Eu nunca encontrei no mercado nenhum queijo temperado que fique com o gosto desse que eu faço em casa. Então, se quiser experimentar esse queijo, só se você fizer. Ou se vier me visitar, quem sabe um dia. Então, ajeita aí o seu queijinho para depois deixar ele esfriar completamente
antes de cortar e de mexer. Segura a ansiedade. Quando eu faço esse queijo, eu fico louca para que ele esfrie de uma vez. E às vezes eu dou aquela cutucadinha e roubo um pedacinho para ver se já tá no ponto. Mas tem que esperar esfriar. Deixa esfriar completamente fora da geladeira e depois coloca na geladeira por umas 4 a 6 horas, para que fique bem firme. Depois que o queijo já estiver bem firme, podemos desenformar. Para desenformar esse queijo é muito simples, você vê que ele já se soltou das bordas, então é só virar num prato que ele fica prontinho e desenformado. Os pequenininhos também, a mesma coisa, basta virar que eles já desenformam. Eu vou botar aqui num pratinho para você ver os nossos queijinhos temperados. Esses queijos temperados ficam realmente deliciosos e quem experimenta acha que é um queijo importado. Nunca imagina que você fez dessa maneira tão simples. Então, vou deixar os 2 queijinhos aqui e vamos cortar para ver a textura do nosso queijo. Esse queijo fica com a textura igualzinha ao queijo mussarela e o gosto também muito parecido, se bem que para mim, no fundo, ele lembra um pouquinho do gosto polenguinho. Não dá para dizer que ele fica igual ao mussarela nem igual ao polenguinho, ele fica um queijo muito gostoso e super econômico. Então, é uma excelente opção para fazer para o lanche, para as crianças, para tomar no café da tarde, enfim, quando você quiser um queijo mais econômico e poder comer em qualquer quantidade. Os temperadinhos lembram aqueles queijos coloniais especiais, então ficam ainda mais saborosos, mas também com uma textura muito semelhante ao queijo mussarela. Por isso chamam esse queijo de falso mussarela, mas eu chamaria ele de um queijo exclusivo e especial, pois só quem faz tem acesso a essa maravilha. Ou você pode fazer para vender e proporcionar o acesso a esse queijo a outras pessoas. Aí fica a sua escolha. Só sei dizer que esse queijo é realmente delicioso, com uma textura incrível e um sabor único. Eu esqueci de pesar antes de cortar o nosso queijo, mas essa receita rende 1,5 kg de queijo. Aqui tem um pouquinho menos, pois eu já cortei e já provei. E uma das perguntas que fazem é se esse queijo derrete e fica aquele queijo puxa como fica a mussarela. Não, gente, esse queijo não fica aquele queijo puxando. Por quê? Porque o queijo ele só derrete daquela maneira uma única vez. E nós já derretemos o queijo para preparar esse outro queijo aqui. Então, ele não vai ficar com aquela sensação que puxa, mas dá para fazer muita receita boa e muito salgado delicioso com esse queijo. E eu vou trazer todos eles aqui para vocês. Então, já aproveita agora para se inscrever no canal e ativa o sininho para receber a notificação de todos esses vídeos. Deixa o like no vídeo, que é a melhor maneira de me agradecer pelas receitas e assim eu fico sabendo que você está gostando e trago muito mais receitas aqui no canal. O vídeo de hoje fica por aqui, beijos da Mi e até um próximo vídeo.